queiram abrir, se fizerem o favor, as Escrituras, a palavra de Deus em Mateus 16. E hoje, na série Jesus Caminho de Vida, eu vou falar um pouco sobre a confissão de Pedro e a transfiguração de Jesus. Então são dois textos que nós vamos abrir. O primeiro será em Mateus 16, dos versículos 13 a 23, e depois em Mateus 17, de 1 a 8. E nós não vamos ler já. À medida que eu vou lendo, eu vou explicando, eu vou trazendo aqui a ideia principal, não só do texto, mas de cada versículo. E eu quero aprender convosco hoje acerca disto, a confissão que Pedro faz e a transfiguração de Jesus, que confirma e estabelece a essência do Deus vivo, encarnado. Então aquele propósito que nos traz hoje aqui nestas Escrituras, e aquilo que eu gostava que nós entendêssemos, é que reconhecer Jesus como Cristo muda tudo. Não é deve mudar tudo, é muda tudo na vida de quem reconhece. Então aquele que reconhece Jesus como Cristo é transformado naquele caminho que eu estava a dizer, que é progressivo, mas ele muda as suas convicções. Ele abre mão da pessoa que era sem reconhecer quem é o Cristo e abraça esta nova virtude de ir sendo transformada à medida que reconhece quem é o Cristo e o conhece como seu Senhor e Salvador. Então é esta a ênfase, é que reconhecer Jesus como Cristo redefine a nossa fé, o nosso discipulado, que é o nosso caminhar, o nosso crescimento diário, e muda ou redefine a nossa missão. Quem somos aqui e o que fazemos para Ele. E na aplicação pessoal nós devemos dizer ou perguntar a nós mesmos se nós seguimos o Cristo da cruz ou o Cristo que nós formulamos para obter os nossos dividendos, os nossos desejos, os nossos lucros, as nossas satisfações pessoais. Então eu sigo o Cristo que Ele revela ser, ou eu sigo um Cristo para satisfazer os meus desejos. Isto deve ser encarado como uma boa resolução para 2026, não só para o dia de hoje. Então vamos lá. Eu quero enquadrar então o texto em que nós estamos. Jesus Cristo ainda está no seu ministério na Galileia, ou seja, na zona onde ele decidiu viver, e é onde ele passa grande parte do seu tempo ministerial. Então é no norte daquilo que nós conhecemos como Israel. Ele em algumas tempos festivos, como a Páscoa, como as festas principais, ele sobe a Jerusalém, mas a maior parte do tempo que ele passa com os seus discípulos é num ministério, num serviço ali naquelas redondezas, naquele lugar, na Galileia. Então ele está em Cesareia de Filipe e Jesus faz uma pergunta decisiva para o Evangelho e para nós hoje. E vocês? Quem dizem que eu sou? E esta pergunta não é apenas histórica ou teológica. Ela é uma pergunta existencial. O que é que isto quer dizer? Bom, em primeiro lugar, se for somente histórica, porque relata um facto histórico, nós não vemos o Cristo como alguém que está presente hoje. Se for somente teológica, nós pensamos o seguinte: ok, isto é uma revelação de Deus acerca de quem Ele é para um tempo específico e para uma ordem específica. Mas não é pessoal, muitas vezes pensando. Porquê é que nós dizemos que é existencial? Porque é eterna. Não é apenas um facto histórico, não é um facto teológico, ou seja, alguma coisa que nós conseguimos entender por revelação de Deus, mas é alguma coisa que deve fazer a prática e
a mexer connosco de forma pessoal, existencial. Porque a resposta de quem Ele é deve também formular quem nós somos e o que nós fazemos. Então, no texto de hoje, nós vamos ver dois momentos inseparáveis, que é a confissão de Pedro acerca de quem Jesus é e também a correção necessária sobre o tipo de Messias que ele veio ser. O Cristo confessado precisa de ser o Cristo revelado e não o Cristo moldado pelos nossos próprios desejos. Vamos ver aqui as opiniões sobre Jesus, porque elas não são suficientes. Isto não tem a ver com aquilo que eu penso que Jesus é. Isso não é suficiente. Eu preciso de atender àquilo que ele revela ser. E mais, pelos factos existenciais que provam quem Jesus é. Então em Mateus 16, 13, 14 e 15 nós vemos o seguinte. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. E no versículo 15, Jesus diz: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então deixem-me eu fazer aqui um parágrafo, ou um parênteses, para nós entendermos o que o texto nos está a dizer. A dada altura, o povo começou a falar sobre Jesus, mas não foi isso que Jesus perguntou. Ele perguntou aos seus discípulos uma pergunta teológica. E não só teológica, mas também histórica. Mas ele queria trazer para o plano existencial do agora. Então ele pergunta: quem é que o povo diz que é o Filho do Homem? Deixem-me eu dizer-vos o seguinte: Jesus não perguntou diretamente quem é que o povo diz ou fala acerca dele. Jesus fez uma pergunta teológica acerca da mundividência daquele tempo, acerca de quem iria reinar sobre Israel para todo o sempre. Porque essa é a revelação dos profetas. Na visão de Daniel, Daniel diz o seguinte: na minha visão eu vi... Vamos ler, vamos até Daniel. É Daniel 7, versículos 13 e 14. É interessante que é o 13 e 14 também. Mas isto é apenas interessante. Não é algo que nós possamos abrir para nós e dizer, mas vamos ver assim. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esta é a ideia teológica que todo o povo falava cada vez que era oprimido por nações das redondezas. Então, o que Jesus está a perguntar é: quem é que eles dizem que vai ser o seu Salvador? Quem é que eles dizem ser o Filho do Homem? Que tanto é falado por causa da profecia de Daniel acerca do Salvador, do Redentor, não só de Israel, mas ouçam, ele não vai ter domínio apenas sobre Israel, mas ele vai proteger Israel de todas as outras nações, porque ele vai dominá-las eternamente. E esta é a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. Quem é que o povo diz ser o Filho do Homem? Aquele que vai descer sobre as nuvens, que vai ser visto por toda a gente e que vai ter um domínio eterno e todo-poderoso. Em primeiro lugar, quero-vos dizer que a visão de Daniel mostra a divindade deste homem ao mesmo tempo que mostra a sua humanidade. Porque este termo tinha
duas partes, duas formas de ser entendido. Teologicamente, nós estávamos a falar de um homem que ia ter todo o poder dado por Deus e ia reinar para todo sempre sobre todas as pessoas. Mas era um filho do homem, humanidade. Mas, ao mesmo tempo, ele vinha da parte de Deus. Ele era um ser celestial, um ser divino, um ser com autoridade divina. Então isto era um enigma que o povo, quando falava acerca de redenção e de soberania de Israel sobre todos os outros povos, falava sobre esta visão e dizia o Filho do Homem. Mas é interessante que nestas visões nós podemos ligar várias coisas. A visão de Jacó, que tem a ver com aquela escada que chega ao topo do céu, e que Jacó via que havia uma ligação entre o céu e a terra e que os anjos desciam e subiam sobre aquela escada. Agora, neste momento, o que Daniel estava a mostrar é que essa ligação iria ser reinada, ou seja, iria ser dominada por um filho do homem com a autoridade divina sobre todas as pessoas para todo o sempre. E a pergunta de Jesus não é inocente. Jesus já tinha dito em João 1:51, quando ele encontra Natanael. Natanael não acreditava que o Cristo tinha chegado pela boca de Filipe. Ele não entendeu as palavras de Filipe, ele apenas entendeu, olha, vem e vê, mas eu não foi bem ver, isso foi com André, mas na realidade Filipe disse-lhe, olha, nós encontramos o Cristo. Como é que é o Cristo? De onde é que ele vem? Ele vem da Galileia. Como é que pode vir alguma coisa boa da Galileia? Diz que Jesus, quando o encontrou, disse, olha, eu vi-te, ainda estavas tu debaixo da figueira. Meu Senhor, tu és o Filho. Ele disse mesmo, Mestre, tu és o Filho de Deus. Porque eu te disse que estavas debaixo da figueira e que te vi, ainda estavas tu debaixo da figueira, tu crês? Então eu quero-te dizer que tu verás coisas muito maiores do que estas. E verás o Filho do Homem descer dos céus. Então ele já tinha feito esta alusão individualmente, intimamente, a alguém que ele estava a chamar para ser seu discípulo. Mas ele outras vezes também tinha usado o nome de Filho do Homem para mostrar humanidade. Mas agora Jesus não está a fazer uma pergunta inocente. Quem é que o povo diz que este homem que vai reinar sobre todas as pessoas com autoridade divina é? E eles começaram a responder as suas opiniões. Bom, o povo diz que uns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Deixem-me dizer o seguinte, as opiniões sobre Jesus não são suficientes. A pergunta de Jesus logo de seguida é, e vocês? E ele agora vira para ele. Então a pergunta não é inocente, ele está a identificar-se como esta pessoa. Ele diz, e vocês, quem dizem que eu sou? E é aqui que nós podemos perceber que todas as respostas são respeitosas acerca deste Filho do Homem. João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Mas deixem-me dizer o seguinte, todas estão erradas. São respeitosas, mas todas estão erradas. Jesus pode ser admirado por muita gente sem ser reconhecido como Cristo, porque as pessoas já o admiravam, mas não o reconheciam como Cristo. A fé verdadeira não nasce do consenso popular. E assim que todos acharem que Jesus é o Cristo, então ele tornar-se-á o Cristo. Não é assim que funciona. A nossa fé não é moldada pelo consenso popular. A nossa fé deve ser moldada pela verdade. E a verdade é que nos liberta. E a verdade é Cristo. A verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É assim que ele se apresenta. O que é que isto tem a ver connosco hoje? É que a cultura ainda admira Jesus como mestre, como um bom ensinador. Admira Jesus como um exemplo de homem. E admira Jesus como um profeta. Muitas das religiões monoteístas, ou seja, que se adoram só um Deus, olham para Jesus como um grande exemplo, mas não olham para Jesus como o Cristo, nem como o próprio Deus. Então a cultura ainda admira Jesus como mestre, exemplo ou um profeta, apesar de ser tudo verdade, porque ele é um bom mestre,
Aliás, ele não é um bom mestre. Ele é o mestre por excelência, ele é o exemplo por excelência, ele é o profeta por excelência. E apesar de ser isto tudo verdade, nenhuma dessas visões salva. Eles acharem que Jesus é um exemplo, não salva ninguém. Eles acharem que Jesus é um mestre, não salva ninguém. Eles acharem que Jesus é um profeta, não salva ninguém. A igreja não pode contentar-se com opiniões corretas, mas com uma confissão verdadeira. Jesus não é apenas um exemplo, Jesus não é apenas um mestre, Jesus não é apenas um profeta, ele é o próprio Deus. E ele é o Cristo dado em nosso favor. Então a confissão correta, ela não vem de uma opinião pública e muito menos de uma concepção humana. A confissão verdadeira e correta vem de revelação divina. Venham comigo até 15 e 20, que diz o seguinte: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondeu Simão, ou respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Parece que é confuso aqui. Parece que Jesus está a dizer: olha, não testemunhem acerca de mim. Não era o tempo. Não era o tempo dessa missão. Esse tempo estava reservado para pós-ressurreição. E esse tempo está reservado para nós hoje como igreja. Então nós hoje temos a afirmação ou a dedicação ou a afirmação ou a missão contrária. Nós devemos dizer a todos quem é o Cristo. Mas deixem-me ter aqui algumas partes. Então responde Jesus, responde Pedro a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus afirma que essa confissão não vem da carne nem do sangue. Então nós podemos entender que a revelação acerca de quem o Cristo é, de quem Jesus é, não é uma concepção capacitada pela humanidade. Tem de ser revelada por Deus. É interessante que em João, no capítulo 1, quando nós vemos, isto era tão claro para os discípulos que quando eles escrevem acerca de quem é o Cristo, eles escrevem sobre estas coisas. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Não da vontade do homem, não da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas por vontade de Deus. É assim ou não é que João está a falar? Não tem aqui o versículo, pois não? Então metam lá aqui o João 1, versículos 11 e 13. E vamos ler assim seguido. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E como é que nós podemos crer que ele é o Cristo? Versículo seguinte. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E é por essa razão que Jesus se vira para Pedro naquele momento e diz: Não foi nem carne nem sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai celestial que tu revelou. Então nós podemos entender esta questão de a confissão correta, ela é uma revelação divina. E a doutrina que nós entendemos isto, a verdadeira fé, é fruto da revelação do Pai. Reconhecer Jesus como Cristo é obra da graça. Porque nós, no nosso pensamento humano, somos tão limitados que não conseguimos chegar ao verdadeiro conhecimento de quem Deus é. E Paulo entendeu isso na sua teologia. Ele fez um sumo acerca deste pensamento e colocou-o na escrita da carta aos Romanos, no capítulo 11, nos versos 33 a 36, que diz o seguinte, e deixem-me eu ler convosco enquanto eles metem lá atrás. Eu não sei, eu pus estes versículos aí, não. Pus, ok. Quer dizer, pus, enviar.
enviei, não é? Eu não os tenho aqui na minha partilha, mas diz assim no capítulo 11, versículos 33 a 36. E esta é a suma, ou seja, este é o entendimento de Paulo acerca de quem Deus é e do conhecimento que nós conseguimos obter e como. Ou profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. O que é que isto quer dizer? Não são possíveis de sondar. E isto são sumo de declarações dos salmos, são sumo das declarações de Deus e da revelação de Deus através da lei e dos profetas, de todo o Antigo Testamento. E Paulo está a trazer o sumo desse pensamento e a trazê-los para nós. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Como é que eles se podem discernir com uma mente humana? Não dá. Por isso é que ele em 1 Coríntios diz: as coisas de Deus, o homem natural não consegue discerni-las. Porque a mente humana não consegue alcançá-las. Não consegue ser desvendado pelo próprio pensamento humano. Então diz: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então Paulo dá aqui um sumo de que a confissão verdadeira, ela vem do próprio Deus. E sabe uma coisa? Ela é para que nós não nos gloriemos. Porque se fosse por nossa capacidade e próprio entendimento e procura, nós podíamos nos gloriar. Eu descobri quem Deus é. Eu encontrei Deus. Mas na nossa linguagem celestial ou bíblica, nós devíamos dizer: Deus encontrou-me. Deus revelou-se a mim. Por isso é que na teologia sistemática nós dizemos o seguinte: Deus é cognoscível. Sabe o que é que isso quer dizer? Ele não é entendido de forma natural, ele próprio se revela. Então é um dado adquirido dos atributos de Deus. Deus não consegue ser descoberto por nós mesmos. Deus próprio teve o amor em si mesmo de se revelar a nós. E revelou-se de tal forma e com uma qualidade tão grande que ele revelou-se através dele mesmo. Então enviou o seu Filho para que nós o pudéssemos ver face a face. Então nós não nos gloriamos na nossa fé. Eu sou tão bom, a minha fé é tão forte. Nós não podemos nos gloriar na nossa fé, porque ela é um dado, é graça divina. É um presente de Deus. Mas nós gloriamos-nos na graça que nos alcançou. Que é assim que nós deveríamos falar. Não é eu alcancei Deus na minha vida, é a sua graça me alcançou. Então isso gera humildade. E a humildade gera gratidão. Quando nós não temos nada, o pouco que nos é dado, ele é recebido com a maior gratidão, porque nós não tínhamos nada. E aquele pouco passa a ser tudo, porque nós não tínhamos nada. Mas deixe-me dizer o seguinte: a graça de Deus não é uma coisa mínima que depois passa a ser tudo. Ela é tudo no nosso nada. E isso devia gerar humildade, porque nós somos pó e terra. E fomos criados à semelhança de Deus e à sua imagem por sua própria graça. Isso devia gerar-nos humildes diante de Deus Altíssimo. E quando nós estamos no estatuto da humildade e reconhecemos que somos nada diante de Deus, que é tudo, nós vivemos de uma forma grata. Porque tudo o que somos, tudo o que temos, é dele. É por ele. E é para ele. E isto deve criar em nós, como igreja, porque nós existimos sobre esta confissão, não é sobre méritos humanos. Porque não é porque Pedro entendeu que Cristo, ou Jesus era o Cristo. Ele disse: olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre quê? Primeiro que tudo, que a verdade é revelada pelo próprio Deus.
que a verdade é o próprio Deus. Que Jesus é Deus. E Jesus é o Cristo que veio dar a sua vida por nós. Mas eles ainda não tinham entendido isto e eles não queriam aceitar que o Cristo confessado é o Cristo da cruz. Então no versículo 21 diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus começa a ensinar claramente sobre o seu sofrimento, sobre a rejeição que lhe vai ser dirigida, sobre a morte que ele vai lhe ser infligida, mas também sobre a ressurreição que ele vai experimentar para que nós possamos viver para sempre, com ele e para ele. Então a doutrina que nós conseguimos entender desta confissão sem cruz é que ela não é verdadeira. E ela não é possível conciliar com o Cristo verdadeiro. O Messias bíblico, ele não evita o sofrimento. Ele assume-o. Eu lembro-me de uma passagem, eu acho extraordinário, quando ele já disse tudo aos discípulos. E de vez em quando ele tem a necessidade de dizer aos discípulos e lembrá-los sobre acerca do sofrimento que ele vai passar em Jerusalém. E no momento que eles estão a subir a última ladeira para Jerusalém, o último monte para Jerusalém, diz que Jesus ia adiante deles. Eu imagino Jesus de peito feito, de cabeça erguida, a dizer: é para aqui o meu caminho. E os discípulos a ficarem para trás. Jesus não fugiu do sofrimento. Ele assumiu esse sofrimento. Ele encarou de peito aberto esse sofrimento. A cruz não é acidente, irmãos. Jesus não tropeçou numa cruz. A cruz é a missão de Jesus. De forma natural, nós queremos um Cristo que resolve problemas, mas ele evita a cruz. Sabem porquê? Porque isso quer dizer que a cruz também nós temos que tomá-la todos os dias da nossa vida. Então nós queremos que haja um Cristo que nos resolve problemas, mas que nos afasta do sofrimento. Mas a nova natureza em Cristo, ela abraça a nova verdade. Deixem-me dizer o seguinte: não é que entenda essa verdade, mas abraça-a. Quem é que aqui entende o sofrimento? Ninguém. Mas nós muitas vezes abraçamo-lo porque sabemos que aquele momento, aquela é a via em que nós vamos crescer. Aquele é o lugar da glória. Jesus esteve no lugar da glória. Sabem onde? No Getsemane. Faça-se, porém, a tua vontade e não a minha. Momentos antes, alguém disse a Jesus: tu não vais morrer. E ele diz: não beberei eu do cálice que o meu pai me preparou. Esse era o cálice que ele, momentos mais tarde, pede ao pai: Senhor, se for possível, pai, se for possível, passa de mim este cálice. Sabe o que ele já tinha determinado? Não vou eu beber o cálice que o meu pai me preparou? Jesus não se afasta do sofrimento. Jesus encara o sofrimento com toda a humildade. O Evangelho não promete glória sem sofrimento. Aliás, todos nós encaramos de certa forma a morte à nossa frente. Todos nós passaremos pela morte, com a única exceção daqueles que serão arrebatados. Que é um mistério para nós. Mas todos nós só chegamos à glória posterior ao sofrimento. Então o Evangelho não promete glória sem sofrimento. E seguir Jesus implica aceitar o caminho que ele próprio escolheu. Ouçam, existe um perigo de confessar Cristo, mas rejeitar a cruz. E nós vemos isso nos versículos 22 e 23. Porque Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. E a dizer: não, se tu és o Cristo, não tens que sofrer. Isso não te vai acontecer. Não é assim que nós fazemos uns aos outros.
quando alguém vem testemunhar do sofrimento que está a passar, qual é a nossa natureza? Tentar fazer o quê? Eliminar, passar por cima desse sofrimento, dizer que não tem de sofrer. Vamos orar para que Deus tire esse problema da sua vida. Nós assim não nos ajudamos uns aos outros. Somos Pedro para Jesus, que diz: tu serves-me de escândalo, de tropeço. E a mente que tu estás a ter é uma mente diabólica, que me está a afastar de um processo de crescimento, de maturidade, de conhecer quem é o Pai, de ter intimidade com o Deus verdadeiro, vivo, eterno. Muitas vezes é no meio do sofrimento que nós buscamos Deus de uma forma humilde e verdadeira. Quando nós estamos despidos da nossa própria força, quando nós estamos despidos da nossa própria glória, nós encontramos crescimento. Paulo dizia: eu não é na minha força que eu me glorio, eu glorio na minha fraqueza, porque a minha fraqueza, ela traz-me força. Paulo entendeu esta parte. E há um perigo de confessar Cristo, mas rejeitar a cruz. Pedro acertou na confissão: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas ele errou na compreensão, no abraçar deste cristianismo. O cristianismo não tem de ter sofrimento. E Jesus repreende-o de forma assertiva. Porque nós podemos ter palavras ou desejos corretos, mas nos momentos errados e nos fundamentos errados. Tu não tens de sofrer isso, não tens de passar por isso. Quem somos nós para dizer isso? O nosso trabalho não é mudar as circunstâncias. O nosso trabalho é estar ao lado de quem está a passar pelas circunstâncias. O nosso trabalho não é modificar o trajeto que as pessoas estão a viver. O nosso trabalho é estar ao lado e orar e interceder por quem está a viver aquele problema. Muitas vezes nós erramos aqui e somos Pedro uns para os outros. E em vez de ombrearmos e nos ajudarmos no sofrimento, nós tentamos ludibriar-nos a que não há sofrimento. Mas Jesus diz-nos de uma forma muito clara: no mundo tereis aflições. Mas, e este mas inclui-nos uns ao lado dos outros. Mas tu vais ter um irmão ao teu lado que te vai dizer: bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Fiz-me entender, irmãos? Nós não temos de chegar ao lado uns dos outros e dizer que o sofrimento é dádiva de Satanás, ou muitas vezes é consequência do nosso erro. Porque nós não quisemos entregar a Deus aquela circunstância. Mas não é hora de fugir do sofrimento, é hora de enfrentá-lo como Jesus enfrentou. E entregar a Deus todas as coisas da nossa vida, para que nós sejamos com Ele mais do que vencedores. Então existe este perigo. E quantas vezes nós tentamos ajustar Jesus aos nossos desejos? É aqui que nós falhamos, irmãos. Rejeitar a cruz é alinhar-se com a lógica do mundo. Nós não temos que sofrer. Então, se Deus não nos amava, se Deus é amor, porque é que existe sofrimento? Não é esse a filosofia do mundo? Não é essa a pergunta que todo mundo faz? E crucifica Deus como Deus porque Ele não é Deus? Porque se Ele tem todo o poder de transformar todas as coisas, porque é que existe sofrimento neste mundo? Porque as pessoas não querem enfrentar o seu sofrimento de cara, que é o pecado. Porque foi o pecado que nos trouxe essa maldição. Nós sofremos não é porque Deus não é amor, nós sofremos porque nós somos pecadores. E Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que no estado de pecadores, Ele veio para nos resgatar, para se entregar em nosso lugar, para nos justificar de um pecado que era injustificável, para nos dar um valor que nós não tínhamos, dar-nos o valor que Ele tem, o valor do seu sangue. Fomos resgatados não com ouro nem com prata, que são valores que este mundo assume como valores máximos. Mas fomos resgatados com o precioso sangue de Jesus Cristo. O Cristo sem cruz é um falso Cristo. E se a confissão revela a missão de Cristo, porque Ele veio para morrer pelos nossos pecados,
Então a confirmação de quem ele é revela a sua essência. A transfiguração confirma quem Jesus é. Olhe, 6 dias depois, é assim que o texto começa. No Mateus 17, versículos 1 a 3. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Diz assim, 6 dias depois. Lembrem-se que o texto anterior terminou, no capítulo anterior, a dizer que a partir dali Jesus começou abertamente e claramente a mostrar quem ele era e o que ele vinha fazer e que era necessário ele sofrer. Todas aquelas coisas. Então eles tiveram 6 dias de escola bíblica intensa acerca do sofrimento do Cristo e acerca do nosso sofrimento neste mundo. Jesus é transfigurado diante dos discípulos. Depois daquela intensidade toda, Jesus vai ter uma confirmação, ou vai-lhes revelar uma confirmação da sua essência. Aquilo que eu vos ensinei, eu posso testificar de onde vem. Porque eu não vos vou apenas revelar palavras, mas eu vou revelar-vos quem eu sou. Se na minha confissão, ou na confissão acerca de quem eu sou, vocês vão ouvir sobre a minha missão, a minha transfiguração vai revelar a minha origem, essência. Extraordinário. Era uma glória visível. E ouçam, quem é que estava lá com Jesus? Moisés e Elias. Sabem quem eles são representação? A lei e os profetas. Então todo o Antigo Testamento estava ali com o Cristo. Em conversação com o Cristo. É muito interessante. Porque no jardim do Éden o homem deixou de estar face a face com o Deus Criador. Moisés, a dada altura, pede: Senhor, mostra-me a tua glória. O que é que o Senhor diz? Moisés, tu não podes ver a minha glória. Contudo, vou fazer a minha bondade passar diante de ti. Colocou ali numa brecha, numa fenda da rocha, e depois tapou o rosto dele, para que ele não visse quem é o Senhor. Porque ele disse o seguinte: ninguém pode ver a minha glória e continuar vivo. Moisés também pediu para entrar em Canaã, no lugar, na terra prometida. E o que é que lhe foi feito? Não vais poder estar na terra prometida. Agora nós vemos aqui o Éden, Moisés e na realidade Jesus ali. Aqueles profetas que identificavam Jesus que havia de vir. Neste momento vemos o Éden a ser rasgado, porque eles viram a glória de Deus na face do Cristo. Permaneceram vivos. E Moisés teve duplamente uma bênção. Estava na terra prometida e a ver a glória de Deus. E os discípulos, meio aparvalhados, viram aquela coisa a acontecer e eu imagino os pensamentos a mil. Os pensamentos a mil. Porque vocês acham que o povo não sabia que Moisés lhe tinha sido impedido de entrar na terra prometida? Claro que sabia. E agora de repente vem ali Jesus a falar com Moisés, que representa a lei, o impedido de ver a glória de Deus, o impedido, não era o impedido de entrar na terra prometida. E ninguém poderia ver a glória de Deus, e agora os próprios discípulos olharem para ali e a pensarem: nós vemos o rosto de Jesus a resplandecer como o sol. Vimos a glória de Deus. A glória precede e segue a cruz, mas nunca a substitui. E foi isso que Pedro não entendeu. Jesus é o cumprimento da revelação inteira. Ouça, a fé cristã não é a negação da glória, mas é a esperança nela. E a transfiguração fortalece os discípulos para o escândalo da cruz. Mas mesmo assim, Pedro tem ali um problema e precisa de ser corrigido. Porque Pedro corre para o mesmo problema que nós corremos muitas vezes. Quando a vida nos corre bem e vemos a bênção de Deus, o que é que nós pensamos? Eu vou estar e permanecer sempre neste estado.
E quando nos corre mal, o que é que nós dizemos? Deus abandonou-me. Isto é fraca teologia, isto é conhecer Deus de uma forma, só numa perspectiva fraca. E foi isto que Pedro disse. Agora que vimos a tua glória, há 6 dias atrás tu disseste que ias sofrer. Quais sofrer? Qual carapuça? Vamos, mas é buscar aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e para Elias, e vamos ficar aqui para sempre, pá. Quais sofrimento? Glória para sempre. E nós fazemos isso na nossa vida. Nós estamos aqui no píncaro, dizemos, Senhor, deixa-me permanecer aqui para sempre. E o Senhor leva-nos à razão e corrige-nos e diz, não, a tendência é essa. Ficarem fixos na minha glória, no auge. Mas não foi para isso que vocês foram chamados. Foi para a realidade da vida. Para serem testemunho para os outros. Para cumprirem com uma missão. E essa missão exige disponibilidade de sofrer e de encarar a realidade. Jesus diz, não é? Aliás, nem é Jesus, é Deus, é o próprio Pai, que diz, olha, calma lá, Pedro, tu estás a misturar as coisas. Claro, isto é eu a parafrasear Deus, não é? Não é o que está lá. O que Deus faz é, este é o meu filho, que não haja confusões. Este é o meu filho em quem tenho prazer, ouvi-o a ele. É isto que nós temos que fazer. Olhar para a sua palavra. Olhar para quem Jesus é, mas também para aquilo que ele nos manda ser. Não ficarmos aqui fixos na sua glória e olhar, porque quando Hebreus diz, tendo os vossos olhos fixos no autor da nossa salvação, da nossa fé. É para quê? Para que nós não nos desviemos no momento difícil. Mas onde é que nós estamos? Na glória ou na dificuldade nesse momento? Na dificuldade. E é isso que nós somos chamados a fazer. Então Deus corrige a nossa tendência de fixar a glória. Eu agora não vou ler, mas Pedro quer permanecer ali e Deus interrompe. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ficar a admirar a glória de Jesus é diferente de rumar à santidade construída dia após dia. Se nós quiséssemos ficar aqui no bem bom sempre, a nossa santidade ficava por construir. A nossa santidade revela-se e constrói-se no dia a dia, numa intimidade com Deus, mas numa prova natural. É no nosso dia a dia. Então aquilo que nós entendemos aqui é que a revelação final não está na experiência, mas está na forma como nós ouvimos a palavra de Deus e obedecemos. Pedro, Tiago e João tiveram uma experiência extraordinária, mas eles não ficaram fixos naquela experiência. Eles tiveram que viver o dia a dia, a realidade. E nós não seguimos experiências. Agradecemos pelas experiências. Não precisamos de depender das experiências. São graça. Mas nós dependemos e seguimos uma pessoa, que é Cristo. Então nós não podemos viver apenas de momentos espirituais elevados. Era bom, não era? Era bom andarmos sempre aqui na ribalta, no auge, com os pés a flutuar e uau, não tocámos na realidade, só os outros é que tocavam na realidade. A nós nunca nos acontecia nada de mal, era doenças é só para os outros, perdas de familiares era só nos outros, dificuldades financeiras era só com os outros, mas a realidade não é essa. Esse não é o verdadeiro evangelho, esse é um verdadeiro evangelho falsificado. Por isso é que Paulo diz o seguinte, eu estou contente no muito, mas também estou contente no pouco. Ele soube passar por essa realidade. E ele não estava dependente da circunstância, mas ele estava dependente daquele que o fortalecia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É nele, não é naquilo que eu tenho muito, ou quando eu tenho pouco, ou quando eu estou feliz, ou quando eu sou triste. Eu posso todas as coisas, eu posso passar por todas as circunstâncias, desde que eu dependa naquele que é eterno. Então a conclusão disto, que Cristo nós seguimos? Qual é o Cristo que nós seguimos hoje? Porque os discípulos aprenderam que confessar Jesus como Cristo muda tudo. Mas essa confissão precisa incluir a realidade da vida, a cruz.
Então seguimos o Cristo que se entregou ou o Cristo que atende aos nossos desejos? As nossas orações são reflexo de tudo aquilo que nós precisamos para construir a santidade da nossa vida? Ou revelam que nós andamos sempre insatisfeitos naquilo que queremos obter de uma forma natural? Esse pode ser um bom termómetro. Então nós queremos um salvador ou um facilitador de vida? Estamos dispostos a seguir Jesus quando o caminho passa pela cruz? Ouça, o Cristo verdadeiro, ele é glorioso. Mas este Cristo que se mostrou glorioso passou pela cruz. E hoje, eu penso que o grupo de louvor que possa subir, hoje, Jesus ainda pergunta: e tu, quem dizes que eu sou? Jesus faz esta pergunta individualmente a cada um hoje. E tu, quem dizes que eu sou? Que a nossa resposta não seja apenas correta em palavras, mas que ela seja em tudo verdadeira em submissão, obediência e em perseverança nesta realidade, nesta verdade que nos foi doada. Nós hoje estamos a ser chamados no primeiro domingo do ano, não é? Do primeiro domingo de 2026. Estamos a ser chamados a estar à mesa e é a mesa da ceia do Senhor. Sabemos que nós não fazemos aqui uma mesa e que todos estamos sentados. Não dá, não é? Somos tantos. Então nós fazemos esta partilha e esta lembrança. E esta lembrança não é apenas da sua glória. Esta lembrança é assim, é principalmente acerca da sua morte em nosso lugar. Por isso é que Jesus estende o pão e diz: olha, este é o meu corpo que é partido por vós. E este é o meu sangue que é derramado por vós. Mas eu faço isto para que vocês tenham vida em abundância. E aquilo que eu pretendo que vocês façam ao tomar esta ceia, que vocês sejam assim, uns para os outros. Façam o mesmo uns pelos outros. E nós até podemos dizer: mas essa é uma assunção que não pode vir aqui da ceia. E depois nós esquecemos automaticamente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que não crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós lembramos a parte 2 desse versículo, que também está em 1 de João, no capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor de Deus, em que Cristo deu a sua vida por nós. E agora nós damos a vida uns pelos outros. Então a ceia é simbolismo não só, e é a lembrança fiel e exata da entrega de Jesus por nós, mas é a missão, a lembrança da missão que nós temos hoje uns pelos outros. Então, na medida em que nós tomamos o pão e tomamos o cálice, que nós nos lembremos disto. Jesus entregou-se por nós. E eu devo lembrar os meus irmãos todos os dias, e em tempos difíceis e em tempos alegres, de que Ele é a resposta.